inferno não vai. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, Nós agradecemos por esta noite maravilhosa. Em nome de Jesus, seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de mãe. Você tem que honrar ela. Se tiver que buscar no bater, você vai morrer. Não presta também. Miriam e Arão estão falando de ela. Completo
Deus, você está na Assembleia de Deus em Nova Brasília, pastor Renan Gilberto, culto de ensino hoje, ensino da palavra do Senhor. Glória! Meu Deus! Paz do Senhor, amados, amém? Por favor, as crianças já podem ir para a salinha. Gostaria que você permanecesse de pé para nós fazermos a leitura da palavra. Agradeço os músicos, daqui a pouco eu chamo vocês de volta. As crianças podem se dirigir à salinha. Quer orar, né? Cadê? Então traz elas aqui. Cadê os outros que foram lá? Traz aí pra gente orar. Vamos orar pelas filhas. Quem vai orar? A Lua que vai orar? É a Lua? Lua? Ô Lua, você vai orar?
Então tá. Cadê as crianças? Já voltou? Vamos fechar os olhos então, a Lua vai orar. Pai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe todo mundo da salinha. As titias, as criancinhas, todo mundo. Amém. Faz uma oração. Obrigada, Jesus, por mais um dia que a gente está aqui. Obrigado por mais um dia que o Senhor aqui. Obrigado pela família de cada um, a vida de cada um. Pedimos de orações e a gente está aqui para aprender mais sobre a oração. Amém. Só mais uma. Vai lá. Vamos orar, vai. Papai do céu, nós agradecemos por esta noite maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Vamos lá, crianças. Aos Hebreus, no seu capítulo de número 11. Vamos ler hoje apenas o verso de número 30. Aos Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo de número 30. Acho que ligou, eu acho. Deve estar aqui. Vamos dar os avisos aqui para no final do culto eu não esquecer, tá bom? Nós vamos ter programação na igreja agora só no domingo pela manhã e à noite. Então eu já comunico a vocês que hoje, depois desse culto de ensinamento, nós só vamos retornar às atividades da igreja no domingo de manhã e domingo à noite. Também fomos abençoados com um açaí para toda a igreja hoje, tá bom? Depois do culto vai ter os copos ali. Quem pode dar glória a Deus? Não sei se você pode açaí, né? Se não gostar, deixa lá que eu gosto. Então tem lá o açaí, então não vai embora correndo não. Eu pedi às tias para não trazer as crianças para dentro da igreja hoje. Elas vão ficar lá tomando açaí, e quando a gente sair, aqui a gente toma também, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer a leitura do verso de número 30. E você vai me acompanhar aí, e depois nós vamos fazer a leitura todos juntos, tá bom? Vamos lá, Hebreus 11:30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Vamos lá, todos juntos no 3, vamos lá, bem bonito, hein? 1, 2, 3. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante os 7 dias. Mais uma vez, 1, 2, 3. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante os 7 dias. Amém. Só para a gente orar, foi por que os muros caíram? Pela fé. O que caiu? Os muros. Quantos dias eles rodearam? 7 dias. Tá bom? Senta aí com a Bíblia aberta, por gentileza. Você nesse momento vai curvar sua cabeça e nós vamos orar. Santo Deus, nesta noite, a Ti nós vamos em oração mais uma vez. Nós estamos hoje, Senhor, no último dia de ensino, Pai, do ano de 2025. Nós não temos, ó Deus, sequer nada a reclamar, porque o Senhor foi conosco durante todos esses dias de culto de ensino. Mas nós queremos pedir, Senhor, mais uma coisa. Mais esta vez, fale conosco através da Tua palavra. Hoje nós vamos falar sobre o Teu servo Moisés e o Teu servo Josué. Que a Tua palavra nessa noite possa encontrar um coração contrito e quebrantado. Não me deixa, Senhor, cruzar essas portas sem falar aquilo que o Senhor tem colocado e proposto no meu coração. Tira, Senhor, toda arrogância, prepotência, soberba,
Tira, Senhor, toda obra humana neste momento, e que a tua palavra, Senhor, possa ser pregada, e que ela encontre um coração, Senhor, que está receptivo para receber esta palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Lucas, depois se você puder subir aqui, está dando eco aqui em cima, tá bom? Queridos, nós falamos sobre Moisés durante 3 terças-feiras, né? Nós conversamos aqui sobre o que Deus fez na vida de Moisés. E eu confesso aos irmãos que, particularmente, eu gostaria de prolongar, falando sobre a vida de Moisés, mas o Senhor, Ele me impulsiona a prosseguir esse estudo, porque nós ainda temos uma longa caminhada pela frente, ok? Acredito que nós vamos até fevereiro, somente na carta aos Hebreus. Mas eu quero fazer uma recapitulação rápida, para que você entenda o que nós vamos tratar aqui nesta noite. Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis, no seu capítulo de número 12, Ele disse que faria com que a descendência de Abraão iria entrar em uma terra que manasse leite e mel. Foi essa a promessa que Deus havia feito a Abraão. Nós falamos muito aqui sobre Abraão, falamos também sobre José. No livro de Êxodo, a gente entra então falando sobre Moisés. O que acontece ali na vida de Moisés? Moisés é levantado por Deus, e o povo do Senhor estava cativo havia 430 anos, quando Deus usa a vida de Moisés para tirar o povo do Egito com mão forte. Nós também trabalhamos todos esses detalhes dessa retirada do povo do Egito aqui. Então, depois que o povo saiu do Egito, que ele estava cativo 430 anos, o povo agora vai peregrinar pelo deserto 40 anos. Nós trabalhamos sobre este milagre que Deus havia feito aqui na vida do povo de Israel, porque o povo de Israel foi sustentado por Deus 40 anos ali, e eles não tiveram 2, 3 pares de sandálias, não, mas Deus preservou a sandália, e Deus também mandou o maná e as vestimentas do seu povo. E a Bíblia diz então em Deuteronômio, que é o livro que fecha, falando ali sobre a vida de Moisés, e diz que Moisés agora, ele vai morrer. Mas como que Moisés morre? Segundo a palavra do Senhor, não existe uma morte bela, né? Não existe negócio de morte bonita. Mas a Bíblia diz que Moisés, quando ele morre um velho forte, e que os seus olhos não escureceram. Ou seja, a morte que Moisés teve, ele teve em boa velhice. Com 120 anos, Moisés vai descer a sepultura, e quando ele vai descer a sepultura, Moisés não tinha aquele negócio de dor de coluna, eu não estou te enxergando, chega mais perto, ou grita para me ouvir. Não, Moisés não tinha essas coisas. Ele morreu em boa velhice. Ele enxergava bem, ele andava bem, estava tudo normal. Talvez as plaquetas estavam até batendo, mas chegou a hora dele, e Deus então recolheu o seu servo. Quando então Moisés morre, a Bíblia diz que vai se levantar um sucessor para continuar dando seguimento àquilo que Deus disse que havia de fazer na vida do seu povo. O que Deus disse? Que colocaria o povo em uma terra que manasse leite e mel. Deus havia prometido isso, mas até então isso não havia acontecido. Então Deus vai levantar um sucessor através da oração de Moisés, como nós vamos estudar aqui hoje nessa noite. Pode tirar, tá? Fundo aí, se tiver pode tirar. Hoje nós vamos falar aqui sobre o sucessor que Deus colocou aqui para poder seguir com esse projeto que ele tinha falado sobre o seu povo. Vamos ao primeiro texto dessa noite, Números, capítulo de número 27, verso de número 15. Números 27, verso de número 15. Grava bem esse texto, porque nós vamos morar um pouquinho nele, tá? Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação. Quem está falando essa palavra aqui? É Moisés. Moisés sabe que o tempo dele vai chegar, e ele precisa de um sucessor. E aí o que ele diz? Senhor. O Senhor é o Deus de toda essa terra. Então eu peço que o Senhor levante um homem que
que ele possa liderar sobre toda essa congregação. Ele diz mais: que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Olha o pedido que Moisés faz a Deus: Senhor, eu sei que a minha hora vai chegar, eu preciso de um sucessor. Israel não pode ficar sem um líder, as ovelhas não podem ficar sem um pastor. Então eu te peço uma coisa: manda um homem para me substituir. Só para a gente observar o verso 18. Aí o que Deus faz aí? Lá no verso 18: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué. Ok? Toma para ti Josué. Vamos então extrair algumas lições aqui antes de nós entrarmos na história de Josué. Em primeiro lugar, Moisés entende que ele vai chegar um momento que não vai mais liderar o povo de Deus e ele precisa de alguém para substituí-lo. Moisés, irmãos, ele faz uma coisa que poucos líderes eles conseguem entender: que todos nós somos pessoas substituíveis, ou seja, ninguém é insubstituível. Moisés, nós vamos ver depois que o povo chorou 30 dias com Moisés, que nunca se levantou um profeta como Moisés, mas ele sabia que haveria de acontecer a sua saída. Ele precisava então de alguém para substituir. E nós aprendemos aqui com Moisés que ninguém é insubstituível, porque Moisés iria sair de cena e alguém precisava entrar. E aqui acontece o que? Moisés ora para que Deus possa mandar alguém para substituir ele. Então a primeira lição que eu quero deixar para todos aqui, e principalmente começando do altar aí para baixo: ninguém é insubstituível. Se amanhã eu não tiver condições de estar ministrando aqui na terça-feira, não há problema, Deus vai levantar outro. Se você falar assim: eu não quero me liderar mais, eu não quero mais ser regente, eu não quero mais ser líder, não quero mais nada, fique tranquilo, Deus vai levantar outro. Mas a obra de Deus, ela nunca perece por minha causa ou por sua causa. Se você não clamar segundo a palavra de Deus, as pedras clamarão. Então, em primeiro lugar aqui, ninguém é insubstituível. Segundo lugar, quando Moisés ele faz essa oração, Moisés ele entende uma coisa que poucos de nós também entendemos: a hora de parar. Moisés entendia que ele estava chegando em uma idade avançada e ele precisaria aposentar, pendurar as chuteiras. E o que ele faz? Ele entende: opa, está chegando a minha hora de parar. Se eu estou ficando velho, cansado, e o povo de Deus tem necessidade de um jovem para liderar, então eu preciso orar para que Deus mande alguém para me substituir. E essa não é uma realidade, principalmente da Assembleia de Deus, né? Principalmente da Assembleia de Deus. Nós gostamos de exaltar a Assembleia de Deus, mas não quer falar os podres, os pormenores. Mas essa não é uma realidade da Assembleia de Deus, porque muitos pastores não sabem a hora de parar. Eles continuam reinando, liderando, conduzindo o rebanho, muitas vezes sem condições de fazer aquilo. Então Moisés, ele dá um exemplo para a liderança. Ele mostra: olha, eu fiz com que esse povo fosse conduzido, porque Deus era comigo, eu era a boca de Deus nessa terra. E ele diz assim: agora eu preciso parar. E quando ele fala que ele precisa parar, ele diz que ele precisa de alguém para substituí-lo. Olha que coisa, irmãos. Nós precisamos entender a hora de parar. Eu tenho 32 anos de idade, mas vocês acham que quando eu estiver mais velho, quando eu estiver cansado, eu tenho que ceder um lugar para outro? Eu preciso dizer: eu estou cansado, eu preciso jubilar, eu preciso cuidar da minha saúde, da minha filha, dos meus filhos, da minha esposa. Eu preciso saber a hora de parar. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então nós temos que saber a hora de parar, irmãos. Quando chega a nossa hora, que nós estamos cansados, estamos aflitos, afadiados, pensamos: não, peraí, eu preciso parar. Eu particularmente, eu presenciei algumas coisas na Assembleia de Deus, que o pastor, ele só sai da cadeira de pastor presidente quando ele dá um troço na casa dele e morre.
aí começa aquela troca de não tem ninguém para assumir, aí começa a briga na igreja, aí escolhe um pastor e metade da igreja vai embora. Por quê? Porque o pastor não conseguiu entender a hora de parar. Então, por mais que você não deveria estar falando isso, eu devo estar falando isso, porque a igreja precisa orientar também de maneira saudável os seus membros, e nós devemos entender que existe um momento de parar. Agora presta atenção, Moisés também estava nos ensinando aqui a importância da liderança. Vamos ao segundo texto, Deuteronômio capítulo 34, verso de número 9. Deuteronômio 34, verso 9, diz assim: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, por que aconteceu isso? Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Ou seja, Moisés, em Números 27, ele ora a Deus e Deus fala assim: é Josué o seu sucessor. Sabe o que Moisés faz? Impõe as mãos sobre Josué e diz: seja abençoado, meu filho, vamos lá, nós vamos guerrear junto. Ele coloca a mão sobre o seu liderado. Aí o verso de número 9 diz assim ainda: assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha a atitude de Moisés de abençoar o seu servo. Você vai observar que a bênção que estava sobre Josué não era porque Josué era valente, era forte, era corajoso, não. A bênção que estava sobre Josué, porque Deus disse que era Josué, e porque Deus havia mandado Moisés impor as mãos sobre a vida dele. Se você pegar o livro de Josué, do capítulo 1 até o capítulo de número 24, você vai ver que em nenhum momento, só lá no final da vida, Deus vai dizer assim sobre Josué: Josué meu servo, lá no capítulo 24. Mas no capítulo de número 1 ao capítulo de número 23, Deus trata Josué assim, ó: Josué servo de Moisés. Ou seja, você, Josué, é auxiliar de Moisés, você era servo de Moisés, você tinha um líder, você tinha um pastor, você tinha alguém que tinha autoridade sobre a sua vida, e porque você foi fiel a este homem, eu estou colocando você agora sobre a liderança desse povo, para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Quando a palavra do Senhor está dizendo que Moisés colocou a mão sobre Josué, ali estava a bênção de Josué. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus de princípios. A palavra do Senhor é um livro que regimenta princípios de liderança. Vamos começar falando sobre esse assunto aqui. Romanos capítulo 13, versículo de número 7. Coloca aí por gentileza. Olha o que diz a palavra do Senhor: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Vamos lá? E a quem honra, e a quem honra. Esse é um princípio que você nunca pode quebrar. Se Josué tivesse quebrado esse princípio, ele jamais estaria liderando o povo de Deus. Ele jamais estaria conduzindo o povo de Deus, passando por aquele Jordão. Ele não teria conduzido o povo de Deus a dar 7 voltas naquela muralha, como nós vamos finalizar aqui nessa noite, e aquelas muralhas caíssem. Não, não. Josué, ele não está aqui nesse livro por acaso, ou ele caiu de paraquedas, não. Josué honrava a vida do seu líder, Josué honrava a vida de Moisés, e por isso Moisés impôs a mão sobre a cabeça dele e abençoou. E a Bíblia diz que Josué era um homem cheio do espírito de sabedoria. Então, quando nós olhamos para a atitude de Moisés, nós olhamos que a honra é uma bênção para nossas vidas. Nós não podemos quebrar esse protocolo, não podemos quebrar esse princípio. Vamos mais um texto aqui, coloca aí por gentileza, Efésios capítulo 6, versículo de 2 ao 3. Efésios 6, de 2 ao 3. Diz assim, Efésios capítulo 6, verso 2 ao 3. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Segura aí um pouquinho. Percebam que
A honra ali não tem uma cláusula, ou não tem assim, honra o teu pai se ele fizer isso, honra a tua mãe se ela fizer aquilo. Aqui o texto está dizendo assim, ó, honra ao teu pai e à tua mãe, independente de quem ela é, independente de quem ele é, dá um pouquinho só de retorno, independente de quem ele é. Quando você cumpre a palavra do Senhor, a Bíblia está dizendo que acontece o que no verso 3, olha lá, honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então o princípio de honra, ele nunca pode ser quebrado. Talvez alguém aqui nessa noite está assim, pastor, eu não honro a minha mãe e o meu pai, porque o meu pai é um maconheiro, porque minha mãe é uma cachaceira, porque o meu pai nunca cuidou de mim, ele nunca me levou para o parquinho. Aonde você vai ver na Bíblia que Deus está dizendo que você deve honrar o seu pai se ele não beber? Aonde você vai ver na Bíblia que Deus está dizendo que você deve honrar a sua mãe se ela levou você no passeio no parquinho? A Bíblia é clara, honra ao teu pai e à tua mãe. Ela pode ser quem ela é, ele pode ser quem ele é, mas quando você vê ele, você jamais pode dizer, é um vagabundo, é um imprestável, é um lixo, nunca cuidou da família. Quando você quebra esse princípio, a sua vida dali para frente, ela está sob o domínio da plantação e da colheita. Você jamais será uma pessoa próspera. E por que você não vai ser uma pessoa próspera? Por conta do erro da sua mãe? Não, por conta do seu erro, porque a Bíblia diz assim, ó, honra ao teu pai e à tua mãe, para que te vá bem. É um mandamento com promessa. Você já viu aqueles filhos que gostam de falar mal do pai, que gostam de xingar o pai, levantar a mão para o pai? Esse filho é alguém que está fadado ao fracasso. Ele está construindo o próprio fracasso dele com as suas próprias mãos. E por que eu estou dizendo isso? Porque este mandamento é um mandamento com promessa. Eu nunca vi na minha vida um filho desobediente prosperar. Você já viu? Eu nunca vi na minha vida. A mãe diz assim, não vai, aí ele vai e dá certo, e no final a mãe está errada. Isso não acontece, irmãos, porque é mandamento com promessa. Você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, para que você te vá bem, para que você possa ser uma pessoa abençoada. E quando nós quebramos esse princípio, Deus não se agrada de nós. Sabe por quê? Porque Deus, ele não quebra princípio. Nós temos líderes. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem aqui talvez teve a infelicidade de agredir o pai? Que acontece muito. Pastor, o que eu devo fazer? Pedir perdão para o seu pecado. Ah, mas ele estava agredindo fulano. Você deve pedir perdão para o seu pecado. Porque filho não pode levantar a mão para o pai, porque filho não pode gritar com o pai, porque filho não pode xingar o pai, porque filho não pode dizer, você não sabe o que você faz. Quando você eleva o tom, quando você levanta a mão, você está trazendo maldição para a tua vida. É princípio de honra, e você tem que entender isso. Hoje nós vamos falar algumas coisas aqui muito sérias, vai ter que ter estômago para ouvir isso aqui. Mas quando o Senhor está dizendo que nós devemos honrar pai e mãe, Ele está dizendo assim, não seja rebelde. Coloca por gentileza aí, Vanessa, 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Olha o que diz aí. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Ah, pastor, esse texto aí está falando para Saul, e Saul ali está dizendo que o pecado é porque a rebelião contra Deus. Mas quando você desobedece a palavra de Deus, você está rebeliando contra quem? Contra o próprio Deus. Então na Bíblia, a rebelião é como pecado de feitiçaria. Você é um feiticeiro quando você se rebela. Quando se rebela contra o seu pai, contra o seu pastor, contra a sua liderança, contra o seu chefe no serviço. Você para Deus não é um crente, você é um feiticeiro. Você é alguém para Deus, está batendo tambor lá, é como um feiticeiro, alguém que está fazendo magia negra, feitiçaria. Porque para Deus o pecado de rebelião, se rebelar, para Deus você é um feiticeiro. Você está ferindo a palavra de Deus. Você está indo contra os princípios e a ordenança da palavra de Deus. E você vê muita gente chegando na igreja com uma vida miserável, desgraçada, e você pergunta, meu Deus do céu, por que essa pessoa sofre tanto? Aí você vai ver na casa dele, quando o pai falava com ele gritava com o pai, ele pegava um pedaço de
uma coisa, meu irmão, não tem pastor, não tem ninguém que pode quebrar isso na vida dele. Só o arrependimento dele, reconhecendo: eu errei, eu quebrei esse princípio, eu feri o mandamento do Senhor. Só assim vai reverter essa situação. Você precisa entender isso. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Alguns de vocês sabem que eu tenho 16 irmãos. Eu tenho um irmão que ele levantou a mão para o meu pai. É o irmão que mais sofre na minha casa. Tudo que ele coloca a mão não prospera, irmãos. É incrível. Como que não prospera? Tudo que ele coloca a mão prospera. Porque a honra não pode ser quebrada. Ah, meu pai, vive bêbado na rua. E onde você está vendo na Bíblia que se o teu pai for são, você deve dar bênção para ele, você deve abençoar, pedir a bênção dele. Onde você vai ver isso? Nenhum momento da Bíblia você vai ver isso. Você tem que honrar o teu pai, seja quem ele é. Você tem que honrar a sua mãe, seja quem ele é. Se você quebrar princípio, você pode vir aqui, dizimar, vir no culto de ensino, cantar, louvar, pregar, pular, plantar bananeira. Não vai adiantar nada. Você quebrou princípio. É seu pai, rapaz, você tem que pedir bênção. É sua mãe, você tem que honrar ela. Se tiver que buscar no bar 10 vezes, vai lá e busca ela, porque é a tua mãe que está lá. É assim que a palavra de Deus trata pai e mãe. E a gente vê esse princípio ser quebrado hoje. E as pessoas estão feridas, estão machucadas, porque estão quebrando princípios. E Deus está ali: meu filho, eu quero tanto te abençoar. Se até um camarada gente boa, mas uma parte da Bíblia você quer cumprir, a outra você quer jogar no lixo. E não adianta, tem que cumprir como um todo. Honra ao teu pai e à tua mãe. Tem que cumprir como um todo. Presta atenção que agora que a chapa vai esquentar. Josué estava recebendo o bastão de Moisés. E sabe por que ele estava recebendo o bastão de Moisés? Não é porque ele caiu de paraquedas. Deus colocou ele ali pela postura que ele teve com a sua liderança. Você já viu algum rebelde chegar em algum lugar, meu irmão? Você nunca vai ver na sua vida. O rebelde pode prosperar dando cabeçada nos outros, abrindo igreja do lado da outra, e aí ele prospera. Agora Deus olhar para ele e dizer: você está abençoado, você nunca vai ver na vida. Nunca vai ver na vida. Tem gente que ministerialmente poderia chegar muito longe. E por que ele não chega? Porque os princípios dele são errados. A Bíblia diz o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Se você quebra um princípio da Bíblia, se você anda com quem não deve, com quem não tem alinhamento e visão de Deus, você nunca vai prosperar na sua vida. E por que você não vai? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está aqui nessa noite, seja aqui da igreja ou que você não seja aqui da igreja, você tem que entender isso. Você tem que honrar a sua liderança, tem que honrar o seu pastor, tem que honrar o seu líder de departamento, você tem que honrar o chefe da empresa que você trabalha. Eu não quero saber se ele cheira cocaína, se ele fuma maconha. Ele é o seu líder e você tem que honrar a vida dele. Ali naquela empresa, ele está liderando aquela equipe. Agora tem gente que não gosta: não, eu não quero, esse outro aqui eu não quero, e ele vai levando a vida do jeito que ele quer. Muitas pessoas poderiam ter ocupado o cargo de Josué. Sabe por que eles não ocuparam? Porque eles quebraram princípios. Vamos lá então, vamos começar. Olha o que acontece com Arão. Números capítulo 12, versículo de número 1. Vamos até o 15, número 12, olha só. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara. Moisés casou com uma mulher, aí a irmã e o irmão: eu não concordo com isso. Por que ele casou com essa mulher? Aí o texto diz: porquanto tinha tomado a mulher cuxita, verso 2, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós, e o Senhor ouviu? Vamos lá. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés estava tranquilo ali. Verso 4.
E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três, vem aqui na tenda da congregação. O que é a tenda da congregação? Era um lugar fora da armação das tendas, aonde Moisés orava e recebia a direção de Deus. Aí Deus disse assim: ó, eu tenho uma reunião hoje, eu quero Moisés, eu quero Arão e eu quero Miriam, lá no gabinete pastoral de Deus. E eles saíram ambos. Aí verso 6. E disse: ouvi as minhas palavras, se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Volta lá, verso 6. Ou em sonhos falarei com ele. Deus está dizendo assim, 4 verso 5. Quando eles foram para lá, Deus chamou Arão e Miriam à parte. Aí verso 6. Aí Deus falou com eles assim: olha só, se tiver um profeta entre vocês, eu não vou falar entre visão e eu não vou falar em sonhos com ele. Não era com Miriam e Arão, era com ele, o meu servo. Verso 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Verso 8. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Segura aí, congela aí. Deus estava dizendo assim: vocês não têm juízo na cabeça de vocês, não. Não é possível que vocês não entendem que este homem é boca de Deus, que este homem é um profeta entre vocês. E ele não diz assim, ó: vocês falaram contra Moisés. Ele diz assim, ó: contra o meu servo. Moisés é meu servo. E ele diz: vocês não têm temor de falar contra ele. Verso 9. Assim a ira do Senhor se acendeu contra eles. Verso 10. E a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era o que, irmão? Leprosa, como a neve, ou seja, o corpo dela de um lado ficou como morto. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela era uma leprosa. Verso número 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e que havemos pecado. Segura aí. Sabe o que eles fizeram aqui? Falaram do líder deles, irmãos. Deus poderia ter pegado Arão, apesar que ele fez lá o bezerro de ouro, né? Mas Davi também adulterou, e Deus continuou a reinar na vida de Davi. Deus poderia ter pegado Arão, aonde veio aquela tribo, chamado Arão: você agora vai ser o sucessor de Moisés. Mas olha no buraco que esse homem entra. Falar contra a liderança. Eu não já vi 1, 2, 3 vezes, não, meu irmão. Todos aqueles pastores que estão naquele mural, não tem uma ali que tem a ficha limpa. Quando eles falam comigo, todo mundo ali tem defeito, todo mundo ali não presta. Mas ele te batizou, né? Mas ele foi lá no boteco evangelizar você, e trouxe você aqui para dentro, e pregou a palavra, e batizou, e te ensinou a cantar, pregar, evangelizar. Você virou um obreiro, mas ele não presta. Nenhum dos pastores não presta. Quem presta é eu hoje. Amanhã, quando eu morrer, não presta também. Miriam e Arão estão falando contra a sua liderança, e Deus odeia isso, irmão. Deus odeia. Não é que Deus não se agrada, Deus abomina essas coisas. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ficou leprosa. Sabe por que ela ficou leprosa? Porque ela só falou. Ele tomou uma mulher. Eu não concordo com isso. Aí Deus falou assim: você não tem juízo mesmo, né? Você não tem juízo. Falar contra o meu servo. Quero que você saia daqui, aprende isso aqui hoje. Lava a boca para falar de pastor, tá bom? Lava a boca para falar de obreiro. Se você não sabe, você não fala. Você procura saber primeiro. Porque tem muita gente, vou repetir, vai viver uma vida desgraçada porque fala de liderança. A igreja aqui do lado, que boa, não, aquele pastor é assim assado. Nunca sentou com o cara para tomar um café.
Você sabe onde Deus tirou ele? Sabe o que Deus fez na vida dele? E você está falando do cara que nem seu pastor é. Pelo amor de Deus, irmãos. Olha o que eles estão fazendo. Ela ficou. Aí Arão disse assim: por favor, não deixa Miriam ficar como um feto morto andando. Verso número 12. Verso 12. Ora, não seja ela como um feto morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Verso 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo que te cures. Porque se Moisés não ora, ela ia morrer. Se Moisés não ora, ia ficar fora da tenda pro resto da sua vida. A bênção de Deus estava sobre Moisés, o homem que matou o egípcio, o homem que temia e também confrontou Deus, mas a bênção estava sobre a vida dele. Você consegue entender isso? Eu queria saber que dificuldade é essa que a gente tem de respeitar pastor, de respeitar líderes. Irmãos, pelo amor de Deus, quando eu me converti, eu era liderado por uma criança, e quando ele falava, eu batia continência para ele. E nós temos dificuldade de honrar, meu irmão. Temos dificuldade de pautar nossa vida perante os princípios bíblicos. Temos dificuldade. A gente fala de pastor como se fosse um cachorro morrer na rua. É assim que a gente fala de pastor. A gente fala dos obreiros da igreja, que muitos deles já desceram a sepultura, como se fosse qualquer um, como se o cara fosse um estelionatário, um ladrão, um assassino. Não, meu filho, é pastor que você está falando. É alguém que Deus chamou, escolheu, capacitou para fazer a sua obra. Você não pode falar de qualquer jeito. É isso que eu vou bater aqui, ó, na tecla. Que é isso que Deus fez com Josué. Rapaz, você é um camarada fiel. Vou honrar a sua vida. Estou falando isso aqui com conhecimento de causa. Eu tive 3 pastores na minha vida: pastora Márcia, pastor Freitas e pastor Valque. Chama eles, bota sentar na cadeira e pergunta que dia que eu fui rebelde com eles. Pergunta a eles. Quando o pastor Freitas morreu, eu chorava naquela galeria. Ah, mas tinha problema, tinha defeito. Eu também tenho os meus defeitos. E nem por isso eu meti o pau nele, meu irmão. Eu honrei a vida dele. Ah, tem esse pastor melhor. São pastores. Sangue de Jesus tem poder. Temos que honrar esses homens. E eu não estou, hoje eu estou aqui, eu vou embora. Fica tranquilo. Se eu não for embora para agora, eu vou embora para outra igreja. Fica tranquilo. Estou dizendo, meu filho, aprenda a honrar pastor. Você não tem uma vida amaldiçoada. Aprenda a honrar a liderança. Você não tem uma vida miserável. Nossa, meu Deus, dizimista, canta isso, aquilo, e não prospera. Moisés disse: ó Senhor, rogo-te que acuse. Aí Deus, calma aí, bota o verso 14, olha o que Deus disse. E disse o Senhor a Moisés: se teu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Tem que ter uma punição, Moisés. Não está falando com qualquer um, não. Você é o líder desse povo. E ninguém vai tocar no seu nome indevidamente. Ninguém vai vir aqui, vai cuspir na sua cara e vai sair da mesma maneira. Não. E seja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Verso de número 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Aprenda isso. É culto de ensinamento. E a chapa vai esquentar mais ainda. Culto de ensinamento. Ele é esse nível. Fui no monte hoje, então. Ô Senhor, me dá paciência, Senhor. Não, paciência. Porque eu não vou ter paciência. Eu não sou Moisés. Eu queria ser Moisés. Eu não sou Moisés. Paciência tem limite. Agora, percebam bem. Quando Miriam e Arão falam contra Moisés, eles perderam uma grande oportunidade na sua vida. Não Miriam, mas Arão. Agora, olha o que diz lá em Números 16. Vamos para outra fase da novela. É tanto rebelde nessa vida que só Jesus, meu irmão. A igreja é cheia de bode, infelizmente. Bode, é joio, é demônio, é anjo que se transfigura em anjo. É essas presepadas, infelizmente. Todo lugar você vai ver, todo lugar.
Toda igreja, meu irmão, tem aquela maçãzinha podre. Agora vai lá, número 16. Mais uma vez, Moisés acabou de sair de uma rebelião. E Corá, filho de Isaac, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, que é sempre assim uma quadrilha, né? Vamos lá, meu irmão, vou contratar você para ir contra o fulano ou o ciclano. E Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, filho de Ruben, verso 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, verso 3, e se congregaram contra Moisés. Mais uma vez, os homens poderiam estar ajudando Moisés. O que eles estão fazendo? Contra Moisés, contra a liderança, e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Olha o que eles estão dizendo aqui. Por que você está se exaltando, Moisés? Você está querendo aparecer, né, rapaz? Todo mundo aqui é santo, você acha que só você é santo? Eles não entenderam que Deus colocou Moisés como líder deles. Eles não tinham capacidade para entender. Moisés é diferente, porque a mão de Deus era sobre ele. Quem é você, Moisés? Está se achando demais. Verso número 4. Como Moisés isso ouviu, caiu sobre o seu, ficou triste. Oh, vida terrível, irmão. É de líder. Oh, vida terrível. Cara, almoça às vezes triste, dorme triste, porque você faz o bem, você ajuda, você faz isso, faz aquilo, depois o cara vem com aquelas facas tramontinas e enfia nas suas costas. E você tem que viver a vida como se nada estivesse acontecendo. Você engole sapo e tem que cuspir pérola. É assim que é a vida do líder. Aí Moisés ouviu aquilo, não entendeu, ficou triste, baixou a cabeça. Aí verso número 5. E falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele quem escolher fará chegar a si. Quando esse homem está falando isso, o Moisés está dizendo assim: vamos então chamar e vamos todo mundo ir perante o Senhor e vamos ver o que Deus acha disso. Rebeldia de Corá. Corá poderia ter liderado, mas eles não estavam contentes em ser levitas. Eles queriam tomar o sacerdócio de Arão. Eles queriam tomar a liderança de Moisés. Agora, olha aí para a gente avançar, porque já é 8h30. Olha aí, Números 16, 12. Olha lá, ainda no texto aqui, Números 16, 12. E Moisés enviou a chamar Datã. Primeiro era Corá. Aí Moisés falou assim: ô Datã, vem cá. Aí e Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos, não respeitamos você como líder. Quem é você, Moisés? Você está achando que você é quem? Você está achando que você é servo do Senhor, diferente de mim, diferente dos outros? Pirracento, crente que não tem maturidade. Não vamos subir, daqui não sai, daqui ninguém mentir, não vou sair daqui. Crente pirracento, servos do Senhor pirracentos. Verso número 13. Porventura, não é que nos fizeste subir a uma terra que manda leite e mel, para nos matarmos nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreareis de nós. Ou seja, então, mas você está querendo reinar sobre nós? Verso número 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel. Que liderança pobre é a sua, Moisés? É que essa igreja não avança, ninguém se converte, ninguém aqui avança. Você disse que ia tirar a gente de lá e trazer para uma terra que mana leite e mel. Aí a gente continua no deserto, Moisés. Nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos a este homem? Nós não vamos subir, Moisés. Se rebelaram, queixo duro. Já viu aqueles crentes assim? Também que não foi do meu jeito, eu também não vou fazer. Se me convidar, também não quero. Você pode assumir a liderança. Não, eu queria ontem, hoje eu também não quero mais. Pirracento, igual esses homens aqui. Você sabe por que Deus olha isso? Como pode. É assim que Deus olha. Pode. Pode que vai dar cabeçada nos outros. Crente que com ele não tem conversa. Meu Deus. Eu queria que nós pegássemos a palavra de Deus
e pudéssemos debulhar ela em moedinha, né? Como diz o saudoso pastor Evelácio, e entender na íntegra o que Deus fala a respeito de pastor. A voz de pastor, irmãos, a voz de pastor é uma voz que tem que ter autoridade. Tem igreja aí que quem manda na igreja é o líder do som, quem manda na igreja é a mulher da cantina, quem manda na igreja é os irmãos de oração. Mas peraí, se o pastor não tem voz para pastorear e para liderar, o que ele está fazendo ali? Ele é um fantoche, um espantalho? Ele é uma marionete? O pastor tem que ter voz na igreja, claro que tem que ter voz, porque Deus deu a ele o cajado, e ele tem que ter voz. Mas eles não se contentaram com isso. Olha o que diz o verso número 15, vamos lá. Agora a gente vai até o 32. Então Moisés irou-se, aí ele ficou indignado, o manso saiu da bênção, e disse ao Senhor: não atende para a sua oferta. Deus disse assim, Moisés disse assim: Senhor, eu tinha até paciência com esse povo, agora eu perdi. Quando eles vierem sacrificar, eu quero que o Senhor não olhe para essa oferta. E ele disse mais: nem um só jumento, eu nunca fiz mal para esse povo, eu nunca peguei nada deles, eu nunca persegui eles, eu nunca peguei nada que uma agulha deles, eu não sei bem, eles vão fazer isso comigo. Verso número 16: disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Verso 17: e tomai cada um o seu incenso, e neles ponde incensário, neles ponde incenso, e trazei cada um ao seu incensário perante o Senhor, 250 incensários, 250 homens também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, que é o gabinete pastoral que Deus falava com Moisés e Arão. Verso 19: e Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, língua do Satanás, bota um contra o outro, e todo mundo no balaio, e ele começou a inflamar tudo, a congregação ficou bagunçada. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Verso 20: e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: e apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como num momento. Verso 22: mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-se-á tanto contra toda esta congregação? Eles não queriam a morte do povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 24: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos no redor da habitação de Corá, de Datã e Abirão. Deus diz assim: ó, manda sair de perto dessa gente, porque se estiver perto, eu vou matar eles e mato quem estiver perto também. Verso 25: então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel, e falou com a congregação, dizendo: desviai-vos, peço, da tenda destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Verso 27: levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, de Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e puseram as portas com as suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Verso 28: então disse Moisés, olha a oração do líder: nisto conhecerei que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos. Vocês vão saber que eu sou líder aqui, que Deus me deu coração não procede. Verso 29: se estes homens, se estes morrerem como morrem todos os homens, morte de acidente, morte natural, e se forem visitados como visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Moisés disse assim: ó, se esses homens morrerem como qualquer os outros morrem, Deus não é na minha vida. Verso número 30: mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca e engolir eles com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens me irritaram, não foi a mim, foi ao Senhor. Verso 31: e aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu,
32, e a terra abriu a boca e tragou todos com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Sabe por que isso aconteceu? Rebeldia. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Lendo para você o texto. Estou nem explicando, estou lendo para você. Não concordo com o que o senhor fala, problema seu. Você pode achar o que você quiser. Não gosta, aqui é assim. Eu não posso falar nada aqui na terça-feira, que vira tema de lições, vira tema de pregação. Problema seu. Eu sou o pastor aqui, você tem que me respeitar. E ponto final. Se não gostar, eu já disse, não vem na terça-feira, porque aqui eu vou quebrar você, eu vou moer. Se você virar obreiro aqui, você pode ir para qualquer lugar do Brasil, você vai ser obreiro. Se não passar aqui, você está reprovado, não vai servir para ser obreiro. Que eu estou lendo a Bíblia para você, estou explicando, estou dizendo aqui, filho, se a liderança não é do teu agrado, não toca no nome dela, que a terra vai abrir a boca para te engolir. E vou fazer um som muito fúnebre ainda, vou cantar o hino 3 da harpa cristã. Oh, que saudosa, triste. Eu vou fazer o quê? Eu não fui fiel com os meus filhos, eu não pedi isso para a minha vida. Se o cara está pedindo isso, é problema dele, não é eu. Eu estou seguindo aqui, estou jejuando. Você acha que eu fiz o que hoje? Você acha que eu fiz o quê? Que eu fui comer pizza, que eu estava no shopping, eu estava orando meu filho. Eu fui para o monte, eu e meu filho de 5 anos, fui orar com ele. Fica aí, meu filho, papai vai orar, Senhor. Meu Deus, me dá paciência, Senhor. Eu não quero falar isso para essa igreja, eu quero falar outra coisa. Me dá rosa, me dá flor, deixa eu jogar para eles. Não tem jeito, irmãos, é a palavra de Deus. Corta reto. Não tem jeito. Sabe por que Josué, vocês vão me dar uma tolerância, é a última do ano, né? Talvez nós nem vamos ver onde vem, né? Triste. Quando Deus olhou para Josué, eu vou abençoar você, meu filho, mas vou abençoar você que você não é rebelde, você não é bote, você é ovelha. Você é alguém que respeitou Moisés. Você enxergou a liderança que eu coloquei sobre a cabeça dele. Vou honrar você. Você lembra de Davi? Saul perseguiu Davi. Aí Davi entrou numa caverna. Aí veio Saul do lado da caverna. Aí os homens de Saul de Davi falaram assim: Davi, é hoje. Aqui você lembra aquela fala, Davi? Que Deus disse que daria os inimigos na nossa mão, é hoje, Davi, o dia chegou. Aí quando Davi foi lá na caverna, pegou quietinho, cortou a orla de Saul. Quando ele vem, olha o que está escrito lá. Vamos lá, abre aí por gentileza. 1 Samuel 24:6. Coloca aí, 1 Samuel 24:6. Quando Davi viu aquele lenço na sua mão, ele disse assim: disse aos seus homens que tinham falado, Deus deu ele na sua mão, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa com o meu Senhor, a ungido do Senhor. Davi estava desviado há muito tempo, mas a postura de Saul não invalida quem é Davi. Quando ele olha aquela postura, ele diz assim: não, isso está errado. Esse homem foi escolhido por Deus, ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é o quê? É ungido do Senhor. Ungido, irmãos. Quem sou eu para falar de alguém? Quem é você para falar de alguém? Podemos não, né? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pesado, você imagina para mim. Deus agora, cadê os músicos? Vem, né? Aí ninguém vai embora. Vem aqui para me ajudar. Deus vai animar Josué. Deus vai animar. Aí Deus fala assim: Josué, meu servo morreu. Agora, Josué, eu vou ser contigo. Vou ler aqui, ó. Josué capítulo de número 1, verso 5. Porque você foi fiel a Moisés, obediente, ninguém se susterá diante de ti. Ninguém. Todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí Deus diz assim, ó, injeção de ânimo: esforça-te, tem de bom ânimo,
porque tu farás a este povo herdar a terra a seus pais que lhe daria. Verso 7, 1:7. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca, Josué, o livro desta lei, antes medita dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe por quê? Horror líder. Horror líder. É uma coisa desse tamanho aqui, ó. Mas se não cumprir, vira uma bola de neve. Quando Josué ouve aquelas palavras, ele entende: Deus é comigo. Israel, vamos nos preparar, porque Deus disse que nós vamos possuir a terra que nós iríamos possuir. Pode levantar daí, Josué, mas tem o Rio Jordão. Deus falou comigo. Os sacerdotes devem levar a arca da aliança na frente, e nós devemos ficar a 1 quilômetro de distância, o povo. E a Bíblia diz assim, ó: vocês não vão ver o Rio Jordão abrir. Não. Primeiro vocês vão botar o pé na água. Quando vocês botar o pé na água, vocês vão ver como que eu vou fazer uma grande obra. Primeiro ele diz assim, ó: vamos se santificar. E assim acontece. Quando os sacerdotes botam os pés na água, molhou os pés, o Rio Jordão faz assim, ó, abre. Quando o Rio Jordão abre, eles vão, a arca da aliança para no meio do Rio Jordão, e todo aquele povo vai passando. Quando o último passa, os sacerdotes vão levantar para ir embora. Deus diz: não, vai embora não. Faz uma coisa aí. Pega 12 homens das tribos, e cada um pega uma pedra. Para que isso? Para quando os filhos e os filhos dos filhos perguntarem o que é essas pedras, vocês vão dizer: o Deus de Josué fez o seu povo passar o Rio Jordão com os pés a seco. Deus era com ele, Deus era na vida dele, porque ele honrou a liderança. A Bíblia diz em Josué capítulo de número 6 que eles estão em Sitim, e eles então vão para Jericó. Perdão, eles aqui no capítulo 3 se tripam o Jordão, mas no capítulo 6 eles vão encarar então uma outra batalha. Capítulo 6, coloca aí o capítulo 6 para a gente finalizar. Capítulo de número 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Os filhos de Israel na porta de Jericó. Foi o texto que nós lemos, que as muralhas de Jericó pela fé foram derrubadas depois de 7 dias. Deus disse assim para Josué: Josué, você vai rodar Jericó 7 dias. Você vai pegar 7 homens e vai dar buzinas na mão deles. Quando vocês rodarem pela 7ª vez, vocês vão tocar a buzina. Olha que coisa significante: tocar a buzina e vocês vão gritar. Quando tocar a buzina e quando gritar, o muro vai vir abaixo. Olha que coisa significante. Primeiro dia, rodaram, voltaram para a terra. Segundo dia, rodaram, voltaram para a terra. Terceiro, quarto, quinto, sexto. No sétimo dia, eles deram 7 voltas. Quando eles dão 7 voltas, a Bíblia diz que eles tocam a buzina e eles gritam. E a Bíblia diz que as muralhas de Jericó, elas vêm ao chão. Coloca aí, Josué 6:20. Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande gritaram, e o muro caiu abaixo
E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Vamos caminhar para o final. Sabe o que isso aqui aconteceu? Por conta da obediência. Josué era um homem obediente. Josué obedeceu Moisés e também obedeceu a Deus. O que você quer, Moisés, isso aqui? Toma aqui, ó. Ah, não é hoje aqui não? É tá lá que eu estou escalado? Então eu estou aqui que eu estou escalado. Tem rebeldia não. Agora, o Senhor Deus falou que vai me esforçar, que é para mim ter bom ânimo. O Senhor vai fazer esse povo. Então tá, o que o Senhor quer que eu faça? 7 voltas na cidade. Agora uma pergunta. Foram as 7 voltas que derrubaram as muralhas de Jericó? Não. Foram as buzinas que derrubaram a muralha de Jericó? Não. Foram os gritos que derrubaram a muralha de Jericó? Não. Então o que, pastor, derrubou as muralhas de Jericó? A fé e a obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Deus disse: dá 7 voltas. Josué, missão dada, missão cumprida. Josué, vamos dar 3, é longe demais. Deus disse 7. Quando eles deram 7 voltas, as muralhas caíram. Se eu aplicar isso na sua vida, eu finalizo. Qual que é a sua muralha hoje? Qual que é a sua barreira hoje? Deus está dizendo aqui: obediência. Eu mandei você ir? Não. E por que você foi? Eu mandei você parar? E por que você parou? Você está perdendo algo que poderia estar nas suas mãos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aquelas muralhas caíram por conta da fé desse homem, da obediência desse homem. Gritar por gritar não resolve nada. Buzina, trompete, trombone não resolve nada. Se eu ficar dando 7 voltas em volta da igreja para dizer certa igreja com anjo, não adianta nada. Porém, se eu gritar com fé, se eu tocar um instrumento com fé, se eu der 7 voltas pela fé, as muralhas vai ao chão, porque Deus, Ele honra a sua vida. Deus, Ele honra a sua vida. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Feche os seus olhos, por favor.
pastor, o que o povo gritou para que as muralhas caíssem? Sinceramente, eu não sei quem responder. A Bíblia diz que eles gritaram com grande grita. E eu também quero, nesta noite, ter um grito de guerra aqui com todos vocês. Fica de pé, por gentileza. Salmo 46, versículo de número 7. Está ali para você acompanhar. Mas você vai gritar o que eu falar aqui, pela fé. Aqui, ó, a palavra, eu não vou dizer coisa no meu coração. Vamos ensaiar? Repita comigo. O Senhor dos Exércitos está conosco. 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 O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele faz cessar as guerras. Quero o arco, porta-lança. Quero o arco, porta-lança. Queima os carros do fogo. Queima os carros do fogo. Aumenta o volume. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado sobre a terra. Vamos lá. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus mais alto. Glória! Aleluia, irmãos, eu quero orar, mas antes eu quero cantar uma canção aqui. Eu estou fazendo isso aqui com ódio no coração, também com amor. Eu amo vocês, amo, mas eu sei que é duro. Eu quero cantar louvor com vocês, eu quero orar por essa última terça-feira deste ano, pedindo para que ano que vem Deus me tome essa unção sobre a minha vida, que Deus esteja comigo em todos os momentos. Aleluia, eu quero cantar bem alegre com vocês, tá bom? Vamos lá então? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Jesus! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
para mim. Muitas perseguições, Senhor, muitos desafios. Quantas batalhas e quantas guerras eu travei. E com os teus filhos também não foi diferente. Eu vi, Senhor, o mar vermelho aberto diante de mim. Eu vi o Egito tentando me segurar. Eu vi o Jordão fechado. Eu vi as muralhas de Jericó. Mas quando o mar vermelho se fechou, o Senhor abriu para me passar. Quando o Jordão fechou, o Senhor fez sair, ó Deus, uma parede de água. Quando eu vi, Senhor, as muralhas de Jericó diante de mim, o Senhor jogou ela por terra. E por isso eu estou alegre, por isso eu estou cantando, por isso eu sou grato, Senhor, por cada terça-feira, por cada palavra. Perdoa, Senhor, algo que eu tinha feito de mim mesmo. E todas as palavras proferidas no trono de Deus, oh Senhor, que ela possa ter alcançado o coração, que ela possa ter alcançado a alma, e que ela possa ter curado, salvado, regenerado e aperfeiçoado, ó Pai. Muito obrigado por esse ano de 2025. Obrigado pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, Pelo que o que nos move o que nos move é o que nós cremos. é o que nós Nós somos nação santa, nós somos a igreja, somos a igreja, vivemos por fé. estamos de pé. Pode aplaudir Jesus aí. Faz assim com a sua mão para sair lá fora, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e divina consolação do Espírito Santo, sejam por todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz: vai em paz. O conhecido não parou na igreja, os heróis não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. Os conhecidos não pararam a igreja. Os heróis não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. É isso, meus irmãos, culto encerrado. Espero que tenham gostado. Feliz ano novo, Feliz Natal a todos. Até o próximo vídeo.